Senhoras e senhores, doutores e doutoras, mandaram para o Jurídico e aqui estamos novamente. Esse é o Manda pro Jurídico Podcast, seu podcast que desjuridica o juridiquês e também o único podcast jurídico que você consegue ouvir até o fim. Eu sou o Rodrigo Ávila e, como de costume, e novamente, de volta, estou aqui muitíssimo bem acompanhado de Pedro de Regina e Natália Dias. Como vão? Tudo bem, graças a Deus. Apesar de ser 15:09, esse é só o primeiro tempo jogado da minha vida profissional hoje, porque depois voltarei para trabalhar. É o segundo, né? E sabe-se lá que... No segundo tempo é depois daqui, né? Não, sabe o primeiro pré daqui. Ah, então já tem 3 tempos, amigo, porque já foi de manhã, já foi à tarde, agora tá à noite, depois vai ter à noite outra vez. E sabe-se lá que horas a gente chega em casa. Espero que a bagunça consiga segurar as pontas aí pra eu passear com ela quando voltar. Pra quem não sabe, bagunça é um cachorro. Uma cachorra. Aí. Nath, como é que você tá? Eu tô ótima, graças a Deus. Assim, fico um episódio, gente, sem conviver com esse caos, que são os dois juntos. E agora, quando chega o Pedro, eu lembro. Porque a gente, aqui é um comentário. Quando você botou seu videozinho, eu vi um cocoricó. Tava todo mundo achando que você tava aqui num retiro, cara. Ah, é? Eu falei, cara, o vídeo do Pedro tem até um cocoricó, um detox espiritual. Eu vi, inclusive, que você comentou o que o Bex falou. Pô, será que ele tá trabalhando? Aí você falou, não, é porque ele tá na chácara do meu pai. É verdade. Tá vendo como eu defendi, eu vi. Eu reparei. Mas é porque eu tava na chácara do meu pai indo para Campinas trabalhar. Exatamente. E, Nath, faça as honras da melhor forma possível, que eu tenho certeza que você sempre faz. Gente, mais uma vez, seguindo o nosso projeto Carreiras, eu tenho aqui um prazer enorme de poder trazer aqui uma pessoa que é do meu universo pessoal, que é Thaís Gasparian, mulher incrível, sócia do Matos Filho, formada, gente, em LLM em Harvard. Isso aqui tá quase um filme hollywoodiano, gente. Temática Harvard, cara. Mulher incrível. Faz um super papel na sociedade, um super papel no escritório. Thaís, muito obrigada por ter vindo aqui falar com a gente. Eu acho que você tem uma história incrível. Os nossos ouvintes vão aprender demais junto com a gente, claro. Pô, imagina, que isso. Eu que agradeço aí a oportunidade, o convite. Eu me sinto honrada de estar aqui com vocês. Sou super fã, admiradora aqui do podcast de vocês. Também acho que é um dos poucos podcasts jurídicos que dá pra ouvir até o final. Ah, que bom. Que bom que a gente leva a sério o slogan. Sim. Então, é um prazer. Muito obrigada. Não, gente, pra vocês verem como Manda pro Jurídico tá bem, eu consegui tirar uma sócia do Matos Filho gravidíssima, com uma barriguinha mais linda de 6 meses pra gravar 9 horas da noite na Barra da Tijuca. Que a gente sempre lembra que o convidado tem que vir até a Barra da Tijuca, e nunca é fácil, gente. Especialmente pra quem não mora na Barra, né? Aí que você vê, tem que valorizar o convidado. Né? Olha, gente, depois disso, pra vocês verem como tem moral o Manda pro Jurídico. Que é isso que a gente tá criando aí, minha galera? Estamos alcançando lugares e espaços nunca antes imaginados. E eu acho que as pessoas não estão preparadas pra isso, Natália. Mas enquanto a Nath faz as honras e entrega aqui a canequinha para a Thaís... Nosso mimo especial. Muito obrigada. Gente, vocês estão muito chiques. Caramba, cara, eu nunca imaginei que eu fosse ter um programa e dar uma caneca de presente, a inspiração é o homem, é o Jô Soares, é por óbvio. Eu vou pedir, então, antes de a gente começar o papo, porque o papo vai fluir, eu não quero interromper isso no meio, para que nos sigam nas redes sociais, @mandaprojurídico.pdc, tanto no TikTok quanto no Instagram, e Manda pro Jurídico podcast nas principais plataformas de áudio e vídeo. Vocês já conhecem elas, né? Spotify, YouTube, Apple Podcast, etc. Além disso, o Brunão, neste momento, Brunão, olha lá a responsa, hein? Vai colocar o nosso QR Code aqui. Não, eu tô todo errado. Rodrigo, do outro lado. Eu tô errado, não vou acertar agora não, depois eu vejo isso. Depois a gente treina, Bruno. O nosso QR Code para acesso no nosso Telegram. E lá você vai ter não só conteúdos específicos, especiais, vai interagir conosco. A gente vai colocar prévias dos episódios também lá, enfim, vai começar a ter uma interação mais firme e mais forte com vocês. E o grande objetivo é que a nossa interação continue a cada vez mais crescer e desenvolver essa bolha virtuosa de juristas que insistem na evolução do direito e da advocacia de forma geral. Certo, Natália? Certo, Pedro? Certo, Thaís? Certíssimo. Certo. Dando agora o início ao papo, vocês já puderam perceber que a Thaís não é do Rio de Janeiro. É uma paulistana, né? Sim, meu sotaque não me deixa enganar. Não deixa enganar. E aí eu queria saber uma coisa. Você trabalha com M&A no Matos Filho. Quer dizer, o polo comercial
do Brasil é São Paulo, da América Latina é São Paulo. Como é que você para no Rio de Janeiro trabalhando com o M&A, cara? É a primeira coisa que me trouxe curiosidade, né? Foi o destino, né? Brincadeira. Não, eu já trabalhava no Matos Filho. Sempre trabalhei na área de societário M&A, né? Entrei no Matos Filho, eu era estagiária em 2009, 14 anos atrás. E aí eu tava trabalhando aqui com alguns projetos do Rio. E foi uma época até que o Rio de Janeiro tava com bastante demanda de trabalho, né? Foi 2014, foi o ano da Copa do Mundo, né? Foi. E 16 era Olimpíadas. Então, e aí surgiu uma oportunidade ali, algo específico, temporário de 2 anos. E aí eu me candidatei. Também era, assim, dentro do meu período de vida era ótimo, porque eu morava com os meus pais, então tava, assim, super ansiosa pra morar sozinha, ser uma garota independente e tal. E aí apareceu essa oportunidade, então agarrei e vim. Era pra ficar 2 anos. E aí eu acabei ficando. Me tornei sócia do Matos Filho aqui no Rio de Janeiro. E tem uma atuação bem local também, assim, né? Bem ligada. Eu trabalho com M&A societário, mas eu trabalho em muitos deals de energia, infraestrutura, que são mercados bem cariocas. Bem cariocas, é verdade. Então, eu vi no contrafluxo, né? Muita gente do M&A vai para São Paulo, sai do Rio de Janeiro, vai para lá. Eu tive a sorte de conseguir pegar esse contrafluxo, porque eu adoro o Rio de Janeiro. E, Thaís, agora polêmica. Polêmica, que esse podcast ele é polêmico. Já até sei que perguntar. Rio ou São Paulo? Ah, não. Eu perguntar se que era biscoito ou bolacha, pô. Ah, Rodrigo. Isso aí é polêmica. Eu quero polêmica agressiva. Rio ou São Paulo? Bom, biscoito ou bolacha depende, né? Não, aí não depende não. Aí eu boto na polêmica, é biscoito. Tem algumas coisas que são bolacha, outras são biscoito. Isso é uma advogada, né? Técnica, ela vai na técnica. É verdade, é verdade. Mas eu adoro Rio de Janeiro. É difícil falar qual que você prefere e tal, mas olha, pra mim, hoje, o Rio de Janeiro. Assim, eu tô Vencemos. Aqui, Trouxemos uma pra nossa causa. A poesia aqui. do Rio de Janeiro não dá, gente. Ó, adoro São Paulo, tava lá outro dia, daqui a pouco tô lá de novo, mas assim, o Rio de Janeiro, gente. O purgatório da beleza do carro, né? Como eu diria Fernanda Abreu. Fernanda Abreu, exatamente. Tá ficando com um Montenegro na cabeça, nada a ver. Mas enfim, você chegou ao Rio de Janeiro, se estabeleceu aqui, mas veio como advogada, se estabeleceu como sócia posteriormente, correto? Sim, muitos anos depois. E aí, a minha pergunta que fica na minha cabeça, assim, quais foram os caminhos que você pensou lá atrás, a gente tá falando de 2014, né, quando você veio pra cá, que te trouxe, que você construiu, que te levou à posição que você está hoje? Quais insights que você, talvez fazendo um track record da sua trajetória, você pensa e fala, cara, isso aqui foi um game changing, assim, foi uma parada que mudou meus caminhos, eu falei, que facilitou, né, o teu acesso à posição que você se encontra hoje, que é de super prestígio e reconhecimento profissional, né? Muito obrigada. Eu acho que é uma ótima pergunta, porque nos leva a um tema que eu acho muito, muito importante, né? Que é planejamento de carreira. Isso, perfeito. Enfim, acho que nem tudo na nossa vida a gente consegue planejar. Inclusive, eu não tinha como planejar que eu viria para o Rio de Janeiro, né? Claro. Foi uma coisa circunstancial. Mas tudo aquilo que é possível, eu acho muito válido planejar, né? Então, eu acho que a escolha da área, né, então, na hora que a gente escolhe a faculdade, a gente escolhe a área dentro do escritório e tal, é sempre um momento de dúvida, mas uma vez que eu vi que era uma área que eu queria, eu coloquei todas as minhas forças nisso, né, então acho que teve um grande grau aí de resiliência, né, é uma área que demanda muito, realmente são muitas horas de trabalho, tem outras áreas que também demandam bastante, sempre trabalhei, né, em Big Firm, então também demanda. Então, acho que teve uma parte de resiliência. Eu acho que teve uma parte de liderança, né, que foi importante dentro do escritório e fora do escritório. Então, acho que tem talvez uma das coisas que me diferencie de alguns profissionais é que fora do meu trabalho, ali do meu curso normal dos negócios, eu sempre tive bastante preocupação em empreender, né? Então, também eu acho que foi algo que me deu bastante impulso para chegar também à sociedade. Gestão de pessoas, né? Acho que relacionamento, algo que se desenvolve. Eu não conhecia ninguém, mas a gente vai fazendo os relacionamentos.
eu acho que bastante... Acho que tem um pouco, né, no bom sentido, de ambição. Eu também tive fiz um esforço aí para ter uma experiência, a gente pode falar depois disso, uma experiência internacional. Então, acho que foi o conjunto da obra, sabe, que eu acho que foi fundamental para o meu desenvolvimento profissional. São desenvolvimentos além da técnica do direito, né? Do livro do direito, como você falou, gestão de pessoas, que, claro, talvez não sejam ciências, mas são skills que você desenvolve que são fundamentais para posições de liderança, como é o seu caso. Putz, você vê que eu falei muita coisa e eu não falei do direito propriamente dito, pois né? Porque eu acho que, eu sinceramente acho que isso é você saber o direito e ter o conhecimento é o fundamental. Uhum. É o mínimo que você precisa ter para estar num lugar de alta performance, de excelência. E no direito é difícil a gente falar assim, aquele cara é o gênio do direito. Saber tudo, eu não acho que é o que diferencia o profissional, né? Eu acho que é a união de várias coisas. E algumas delas, o que eu falei pra vocês, né? Então, e no M&A, mais ainda, tá? Porque a gente é uma área muito de consultoria, de negociação, né? Contratual. Então, assim, é muito mais a dinâmica do profissional e como ele interage com os clientes, com o business, do que propriamente saber a lei, né? Esse é um ponto bom, Thaís. Explica pra gente o que é essa área de M&A e como atua um profissional de M&A. Que você já deu uma dica aí, falou sobre deal. Como é que funciona isso? Como é que um profissional de M&A atua no dia a dia? Bom, primeiro de tudo, o que é M&A, né? Porque na nossa área a gente usa um monte de termo em inglês e tal, mas M&A é a abreviação de Mergers and Acquisitions, e se a gente for traduzir aqui para o português, fusões e aquisições, né? É uma área que cuida, né? O profissional do M&A cuida de então, quando uma combinação de negócios, então quando o seu cliente quer adquirir um negócio, quando ele quer se juntar a um outro investidor, a um outro business, ou fazer uma parceria. Então, um investidor, isso acontece muito, né? Um investidor lá de fora, uma empresa lá de fora, quer vir para o Brasil, abrir um negócio aqui, ou comprar um negócio aqui que já existe, ele vai procurar um profissional de M&A, né? Dentro no jurídico. E aí a gente vai cuidar desde o momento que ele pensou nisso, né? Então, para estabelecer, às vezes ele vai abrir um CNPJ aqui, uma coisa assim, até na hora que ele vai investigar para ver se aquela empresa que ele quer comprar tem uma saúde jurídica, né? Não só financeira. Então, a gente cuida também. A gente tem a due diligence, que é o que a gente vai olhar para a empresa e falar, bom, quais são os problemas que tem aqui, quais são, né, do ponto de vista jurídico, como que a gente endereça, e daí depois todo o contrato, toda a negociação. Como é que funciona internamente lá no Matos Filho, na sua área, justamente essa integração entre as áreas? Por exemplo, quem vai fazer a due diligence, quem vai ter o cuidado do societário, do M&A como você, o tributário que vai ter participação também, principalmente nas questões que vão ser discutidas da compra, da fusão entre as empresas. Como é que é a integração disso? Como é que funciona? Como é que é decidido quem vai coordenar o projeto? Como é que é decidido internamente qual é o job de cada um? Como é que vocês fazem isso internamente? É uma boa pergunta. O M&A, ele é uma área de coordenação, né? Então, a gente interage com muitas áreas. E ainda mais num escritório como o Matos Filho, que é um escritório full service. Então, a gente tem todas as áreas do direito. Então, quando a gente então o investidor vem para cá e ele quer fazer essa due diligence, né? Que é uma auditoria jurídica, né? As pessoas, os profissionais da M&A que coordenam, e aí vai envolver profissionais do contencioso, do tributário, isso em várias fases do projeto, tanto nessa parte de due diligence que é para, de fato, prévio, quanto na hora de fazer um planejamento, né? Um planejamento tributário. E aí, nossa, aí vem um mundo de coisas também. A Thaís falou nossa, que eu senti, assim, tudo na cabeça dela. Nossa, eu falei que chegou até mim. Chegou até você também? Depois responde. Não, mas é isso. E aí eu acho que até um bom atendimento ao cliente é justamente, né, você coordenar bem, né, fazer um bom processo. E faz parte do escritório de advocacia também saber apertar os botões e fazer vender suas áreas, né, seus produtos. Então,
nesse processo todo, a gente é quem pega na mão do cliente, né? Do M&A e tal. Mas aí, ao longo do caminho, a gente vai lá distribuir para as áreas, né? Para o tributário, para o contencioso, para o bancário, depende do business, né? Aí a gente tem outras áreas, entretenimento, tecnologia, enfim, é um mundo de coisas. O céu é o limite. E Thaíde, você falando sobre como o M&A, ele é uma área de coordenação, porque você tem que coordenar uma operação que tem muitos aspectos, esses muitos aspectos tem muitos profissionais específicos para atuar naquelas áreas. Hoje você está numa posição de liderança, uma posição de alta liderança, você é sócia do maior escritório do Brasil, e essa é uma frase literal. E eu imagino que essa escalada não tenha sido fácil, enfim, porque não é fácil para ninguém, gente. Assim, não vamos ver um frame e achar que essa é a história. Não é, a gente tem todo um recorte. Eu quero falar num recorte específico de gênero, porque semana passada eu fiz um podcast sobre liderança feminina e eu achei tão legal, aquilo foi tão especial para mim, falar sobre liderança feminina com outras mulheres, e aí virou um tema que ficou caro para mim para falar no ambiente digital. Como é que foi, e agora eu quero essa resposta também no recorte de gênero, como é que foi essa escalada no aspecto de você sendo na condição de mulher, assim, como é que foi para chegar como líder, como é ser líder num mercado masculino? A gente sabe que o mercado de escritórios no Brasil, ele hoje é o mercado mais masculinizado na sociedade dos escritórios, mesmo que hoje, percentualmente, o número de alunos nas faculdades de Direito, eles sejam quase que iguais, assim, é mais ou menos 49, 51 entre homens e mulheres, e ainda assim, nesse universo de escritórios, a gente vê muito mais homens na sociedade do que mulheres. Como é que foi? Nath, você sabe que assim, eu acho que ainda bem, o mundo tá mudando, a nossa sociedade tá mudando, né? Mas a gente tem um caminho longo pela frente aí. E, de fato, se você for ver as posições no topo mesmo, né? De gestão, de C-level, ainda é incipiente ainda o papel da mulher, né? Acho que tem um caminho longo. Mas, para mim, eu vou ser muito sincera, assim. Eu sempre enxerguei que existe essa dificuldade, mas dentro do escritório, dentro do Matos Filho, eu nunca tive qualquer dificuldade por uma questão de gênero. Tá? Inclusive, assim, uma das coisas que eu coloco como uma das coisas que eu mais gosto dentro do escritório é justamente o reconhecimento da importância da liderança feminina, né? Então, assim, sempre... E aí eu acho que uma coisa que eu posso falar para quem está começando aí, é sempre legal procurar um lugar, né? Se você tiver a possibilidade de escolher, um lugar que dá espaço para mulheres, assim como, né, dá para os homens. Então, e que você tenha orgulho de falar que você trabalha nesse lugar, né? Porque eu sempre gostei muito de falar do nome do escritório, porque eu sabia que eu tinha essa força lá e eu sempre fui muito empoderada. Quando eu vim, olha que curioso, quando eu vim ao Rio, a gente ainda tinha bem pouca mulher, né? Mas eu me senti na sociedade no Rio. A gente ainda tem um caminho, mas assim, eu me senti ainda mais empoderada, sabe? Uhum. Então, isso sempre foi ainda bem no meio que eu tô, mas eu acho que não é a regra, né? O escritório que eu tô não é a regra do mercado, então eu acho que tem um caminho, mas a gente dentro do escritório, a gente tem vários grupos de empoderamento, de liderança feminina. Foi muito importante ter mentoria, né? E aí a mentoria sempre com as sócias, com advogadas mais sêniores, que é uma coisa que eu acho super, assim, foi fundamental para mim também. Então, enfim, esse foi o meu caminho lá dentro. Mas acho que a Nath sabe também que a gente até tem uma iniciativa fora, né? Tô falando aí fora do Matos Filho. É verdade. A Nath Vamos fazer o nosso jabá aí, faz aí, Thaís. Também, não lançou ainda não? Não, eu acho que lança só no dia 7 de setembro, eu acho. Mas faça o jabá da nossa iniciativa feminina, Thaís. Ah, verdade. Bom, aí você pode falar comigo, né? A gente tem um grupo que se chama Sociedade Carioca de Mulheres. É isso, gente. Bota lá no Instagram que vocês vão achar. Exato. Acho que scm.rio. É um grupo de liderança e empoderamento feminino no Rio de Janeiro. Estamos no começo, né?
A gente tem que começar de algum lugar, né? E a gente começou, que é o mais importante. É verdade, começamos vai fazer um ano. É. E a Nath tá junto comigo nessa, várias mulheres maravilhosas. E a gente quer fazer um grupo de convívio também, né? É um grupo de troca, gente, porque isso que eu tô perguntando pra Thaís, e foi o que eu conversei no podcast semana passada, essa troca, eu achei interessante, que a Ju Lima, que foi a sócia de uma empresa que conversou comigo nesse podcast, ela falou uma coisa interessante, ela falou assim, liderança é liderança, independente se é uma liderança feminina, ou se é uma liderança de uma mulher ou de um homem. Nesse ponto eu concordo, e o que vem com isso, que é muito importante, é que a trajetória é diferente. A trajetória para uma mulher e a trajetória para um homem é uma trajetória diferente. E essa iniciativa que é da Thaís, esse grupo que a gente está formando, que já está formado e a gente está fazendo com que ele cresça, tem a ver com essa troca feminina. Porque esses grupos de afinidade, como a Thaís está falando, é uma troca que fortalece a gente. Quando você começa a conversar, você percebe que algumas dificuldades são as mesmas, alguns receios são os mesmos, algumas aspectos positivos também são os mesmos, que eventualmente a gente pode não ter um certo encorajamento de levar aquilo à frente, mas aí se você escuta uma experiência positiva, você vê que o que você achava que era uma fragilidade sua pode ser um potencial a ser explorado. Então eu acho que essa troca feminina é muito importante, que já é muito comum no mundo dos homens. Os homens trocam. Sim. Mulheres não trocavam tanto sobre trabalho, né? Se você, num certo momento, mulheres se reuniam e falavam sobre vida afetiva, etc. E agora a gente pode se reunir para falar de trabalho, de crescimento profissional, de liderança. Então, assim, Enquanto vocês falavam, eu tava pensando justamente isso. Eu falei, cara, já tem um círculo masculino há muito tempo, né? E sim, com bem certeza. Bacana a iniciativa. E vai muito na toada que a Thaís falou, falando das skills que ela desenvolveu, do empreendedorismo, né? Das iniciativas que ela sempre tocou no começo e acabou sendo também um diferencial pro seu crescimento dentro do escritório, né? Sim, sim. E eu acho que tem... acho que tem algumas coisas, alguns medos das mulheres que a gente precisa que falar, conviver, trocar uma ideia, ajuda muito, né? Sim. Um medo que eu sempre tive, e eu sei que é o mesmo medo que várias advogadas, ainda mais na hora de virar sócia, assim, também tem, networking, né? Então, como é que eu vou fazer networking como os homens fazem, né? E talvez nem passe na cabeça de vocês, porque são coisas que eu acho que são muito naturais da cabeça da mulher de... Eu não posso, assim... Não sei se eu deveria chamar um cliente para jantar. Eu não quero jogar golfe, sabe? E nem tomar uísque. Lógico que tem mulheres que gostam de golfe, de uísque. Então, é um medo, é um desafio, é uma barreira. E você trocar uma ideia, com, por exemplo, sócias, né? E foi muito importante para mim, sócias que já passaram por isso, já são mais sêniores, por exemplo, é muito importante, porque aí você fala, bom, tudo bem, então você não vai jogar golfe, você não precisa jogar golfe, nem tomar uísque, mas, então, e nem chamar um cliente para jantar com você sozinho. Mas você pode, de repente, chamar uma outra advogada, uma outra sócia para ir junto com você, se você quiser almoçar ou jantar, ao invés de jogar golfe ou tomar uísque, faz outra coisa. Ou você apoia também e aí acho que é legal também, tenta focar também em mulher, eu acho que isso é legal, né? Agora a gente tem até aqui no Rio de Janeiro, se chama Aliança Jurídica pela Equidade de Gênero, né? Que são sócias de vários escritórios de advocacia, e a gente troca essas ideias, né? Porque o mercado, uma coisa que é uma dificuldade maior aqui no Rio, o mercado é mais masculino do que até de São Paulo, né? Porque e sobretudo a indústria, se você pegar a indústria de petróleo, infraestrutura ainda é bem dominada por homens. Então, a dificuldade fica ainda maior, né? Então, você tem que se apoiar, você tem que conviver. Eu acho que compartilhar suas histórias, os jeitos que você conseguiu, né, às vezes contornar algumas situações, isso ajuda muito. Então, na Sociedade Carioca de Mulheres, né, Nath, fazendo mais uma propaganda aqui. É isso, a gente trocar uma ideia. E é super informal, super gostoso, né? Não, é maravilhoso. Assim, só fechando o que a Thaís falou, para vocês verem, assim, um dado. Óbvio que a gente tá num momento de aumento de você ver lideranças femininas, mas a revista, a Forbes, tem uma lista que é a Fortune, de todas as empresas listadas, das 500 empresas, só 10% tem mulheres na presidência. Isso é uma diferença muito significativa.
esses números estão diminuindo? Eles estão diminuindo, porque a gente vem no momento em que a gente está conseguindo tentar equalizar os números. Mas é um caminho, e eu acho que, Thaís, você tá aqui também é sobre isso. É sobre alguém assistir e falar, cara, tem uma mulher incrível que, inclusive, a gente ainda pode abordar por esse lado. Thaís casou recentemente, Thaís está lindamente grávida de uma bebezinha de 6 meses. Então, ao mesmo tempo, então você ainda consegue unir os dois universos, que tem a ver com esse universo do trajetória pessoal da mulher, que algumas vezes as mulheres colocam como... Não as mulheres, né? A sociedade coloca como um obstáculo a se atravessar na vida profissional, e ainda assim tem um super sucesso profissional. Então, acho que é um exemplo brilhante aqui. Ah, que bom. Espero que eu consiga ajudar outras mulheres também. Mas esse ponto da gravidez é um tabu, né? Acho que pra mulher, eu vejo que é super, é um desafio. Aí realmente não é só no mercado jurídico. Não, é em qualquer mercado. É em qualquer mercado. Aliás, sobre isso, tem uma dúvida que acabou de me ocorrer quando vocês começaram a falar de gravidez. Uma vez eu debatendo até com a minha irmã, que também trabalha no escritório de advocacia, apesar dela não ser advogada, a gente estava debatendo da importância da licença paternidade. Na minha primeira visão, eu achei que o homem não deveria ter o mesmo tempo de licença paternidade que a mulher tem uma licença maternidade. Porque eu acho que a mulher, entre aspas, sofre mais com a gravidez, ela se dedica mais à gravidez por uma questão até biológica, naturalmente, do que o homem, por isso ela deveria ter mais tempo. E aí a minha irmã falou o contrário. Ela falou, eu acho, e tem estudos que demonstram que países que têm o mesmo tempo, a relação de equidade na sociedade é maior com aqueles que estabelecem um prazo de licença paternidade igual ao da mulher. Qual é a sua visão sobre isso? Você acha que a licença paternidade, sendo igual, aproximaria mais essa relação de equidade entre os homens? Ou você não? Você também entende que existe uma questão biológica ali, por isso vocês teriam que ter um prazo maior assim de licença? Olha, eu não sei. É interessante até a informação que você deu, né? Eu acho que é uma bela discussão. E interessante ver números mesmo. Eu acho, assim, sendo igual ou não, acho que a licença paternidade deveria ser longa o suficiente para ser comparável com a da mulher, pelo menos. Ao menos. Porque de fato, né? Primeiro porque eu acho que é a responsabilidade dos dois, né? Então, simples assim. Sei que tem as questões biológicas que pegam mais a mulher. E para ficar mais paritário, né? O tempo de ausência no mercado de trabalho, né? Eu acho, assim, eu vou muito por esse caminho, independente de questões biológicas, etc. Eu acho que, né? Isso aí acaba sendo indiscutível, mas eu acho que o ponto de quando o mercado de trabalho, ele de alguma forma desprestigia a mulher ou o próprio empregador desprestigia porque ela vai ter uma licença maternidade, isso obviamente vira uma questão para o empregador. Se você, de alguma forma, equaliza esse tempo de licença, você acaba com um problema. Porque ele não vai... Eu tenho 32 anos, então se o empregador fizer uma entrevista, eu tenho 32 anos, sou casada. Eu tô num período que, em algum momento, se eu tiver vontade de ser mãe, em algum momento eu vou ser mãe, num momento razoavelmente próximo. Sim. Ele vai me perguntar, se um empregador fizer esse tipo de pergunta, que não é adequada, tá, gente? Mas se houver essa pergunta, você tem desejo de ser mãe e isso for um problema para a empresa, vai ser para mim, também seria para o meu marido. Sim. Então, esse tipo de questão, eu acho que é incrível. E já tem algumas empresas que fazem isso. Que já dão o mesmo tempo de licença maternidade para a mulher e para o homem, justamente por uma questão, porque você acaba ou diminui esse problema da mulher. Uma vez eu conversando com uma super profissional, até da área jurídica, mas de uma multinacional, ela disse que ela me deu um dado estatístico que a maior parte, e eu não me lembro do dado, eu nem sei de onde surgiu esse dado, tá, gente? Que a maior parte das mulheres em empresas, no universo corporativo, não passam do nível de gerência. Elas não vão para o C-Level justamente por essa questão do ambiente, não do ambiente familiar pesar, essa é uma frase que pode ser mal interpretada, mas da parte da criação dos filhos, disso ser uma condição que faça com que você dê uma freada na sua carreira. Então, acho que esse tipo de coisa ajuda a trazer uma igualdade que faz com que a mulher ocupe, de fato, o lugar que ela mereça em pé de igualdade com os homens. Eu acho que talvez mercado. até aumente também o senso de responsabilidade da paternidade. Né? Ou assim, a nível de o pai
enxergar o valor da participação dele na criação do filho, somente, ou da filha, nesse período inicial, né? Então, não só dar suporte à mãe, porque acho que principalmente é isso, né? Visto que a criança fica praticamente... Minha prima falava isso, cara, meu filho é meu anexo, tá sempre comigo, assim. E dar esse suporte, principalmente para a mãe. E também, eu acho que cria essa conexão maior, né? Visto que você vai estar diariamente, durante esse período de licença, cuidando da criança e aprofundando os laços. E eu acho muito legal vocês falarem não só sobre participação feminina e compartilhar as histórias como vocês fazem na Sociedade Carioca de Mulheres, correto? Porque histórias inspiram. E isso é muito interessante. Eu busco sempre estar lendo biografias, conhecer história via documentário, enfim, os mais diversos meios, para eu buscar, né, e buscar insights, inspirações para minha carreira e para minha vida pessoal. E você tem uma parada que muita gente quer ter, assim, quer ter de experiência, que é a sua experiência em Harvard. Eu acho que eu não preciso apresentar Harvard para vocês, né? Então, eu queria saber não só como foi lá, mas como você buscou chegar lá, né? O que você fez para alcançar esse espaço que é super desejado, né, por diversos profissionais das mais diversas áreas também. Só uma observação, Thaís, antes de você falar. Eu gostei que você cavou o seu próprio gancho e fez a sua pergunta. Você criou seu gancho, Rodrigo. Você chegou lá, cara. Você agora é o apresentador. Você tá assim, ó. Eu tô me desenvolvendo aos padrão pouquinhos. aqui em cima, cara. Já tem o quê? Um ano e meio, né, de podcast? O gancho dele, gente. Vocês não sabem a questão de cavar gancho. O Rodrigo criou o próprio gancho. Você tá de parabéns, meu querido. Muito obrigado, muito Thaís, Harvard... Tá te merecendo. Mas a Thaís estudou lá, então ela que vai responder. Eu vou aprender com ela agora. Exatamente. Nossa, foi uma experiência incrível, né? Vou até voltar um pouquinho para explicar, né, o que eu fiz lá. Claro. Então, eu fiz logo que entrei no escritório, assim, eu comecei a trabalhar e eu já pensava assim, tá, em algum momento eu quero estudar fora, né? Fazer uma pós e tal. E eu sabia que o escritório tinha um programa de apoio, então, de financiamento. E eu, nossa, já fiz planejamento de carreira. Já estava lá contando os anos para poder fazer o que a gente chama de application, né? Que é a candidatura, né? Se inscrever. E aí o que eu queria fazer, que é o que é mais comum, assim, para os profissionais de direito, dentro do mercado de M&A, é até razoavelmente comum esse programa. É o LLM, né? LLM, que é um curso de pós-graduação em Direito, fora do Brasil. Tem Estados Unidos, tem Europa. E aí eu tava, assim, dentro do que eu queria, do meu planejamento, eu queria muito fazer nos Estados Unidos, né? Então, me programei, então, faltando ali um ano, mais ou menos, acho que quase um ano, para o prazo de entrega do application, eu comecei já a me preparar. E aí é um processo você tem que se dedicar, né? Você tem que mandar cartas de recomendação de professores, de pessoas que trabalham com você. Tem um texto sobre a sua vida, né? Que é o personal statement. Você manda suas notas, faz um teste de inglês. Então tem bastante coisa. E aí eu fiz assim, eu falei, bom, eu quero ir. Então, ano que vem eu quero ir e fiz uma lista ali eu peguei todas as faculdades que eu conheci o programa de LLM. E aí acho que eram 12. Falei, eu vou aplicar para tudo isso aqui, né? E eu não sei se vocês convivem com isso, que se chama Síndrome do Impostor. Quem não tem? E aí eu tinha um medo, assim, de não passar em nada, né? E eu tinha, assim, eu avisei lá no escritório, eu vou fazer, então eu quero me candidatar para o financiamento e tal. Então, assim, eu falei, bom, eu preciso passar em alguma, eu vou me candidatar para todas, né? E aí fiz todo esse processo. E no medo de não passar em nenhuma faculdade, eu acabei passando em quase todas que eu apliquei. Síndrome do impostor, 100%, né? 100%. Mas sabe que no primeiro dia de Harvard, quando a gente vai lá com o reitor, né, da faculdade, vai falar, ele fala muito sobre o síndrome do impostor, né? Assim, nossa, como que
Você deve estar aqui pensando, como é que eu enganei o pessoal de Harvard? Que horas vão descobrir que eu não tenho qualificação pra estar aqui? Exatamente. Gente, pelo menos uma vez por dia eu penso isso, tá? Eu tô em algum lugar e eu penso, cara, que horas vão descobrir que eu sou uma fraude? Meu Deus do céu, cara. É desesperador. Exato. E aí, mas enfim, aí foi assim, valeu todo o esforço, todo o medo, me dediquei muito, acho que é uma dedicação grande. 1 ano de preparação, né, que você falou. 1 ano de preparação. Muita coisa. E é um processo de muita reflexão, né? Porque você tem que contar a sua história. Tem muita coisa que eu descobri sobre mim mesma nesse processo Quase de uma análise. application. Você contar a sua história e pensar assim, como é que eu conto a minha história de um jeito que naquela pilha de papéis ele vai né? pegar vai o se meu destacar. papel e ele não vai colocar numa outra pilha de papel qualquer, né? Ele vai, peraí, deixa eu separar esse daqui. Então, é uma autorreflexão mesmo. Claro, junto com você pensar na melhor forma de escrever isso e tal. Então, tem consultores que vivem disso, né? De ajudar em application. Thaís, sem querer te cortar, eu ainda quero ouvir mais sobre Harvard, mas você falando sobre, cara, esse momento de autorreflexão, aquele momento que você intensifica a terapia, fala, me ajuda aqui. Como a gente se conhece na vida pessoal, eu sei que a gente já conversou, eu sei que você, quando você nasceu com uma condição que tem a ver um pouco com a sua saúde. E que isso faz parte de quem você é e do caminho que você trilhou. Me conta um pouco como é que foi isso e, por exemplo, se nesse momento de application para Harvard, se isso entrou na conta, se não entrou e como é que foi? Não, com certeza. Foi, assim, Nath, até você pegou no ponto certo na hora certa, porque foi nesse momento que eu contei a minha história. Porque até então, eu de fato, né, eu nasci com uma doença neurológica, de má formação na medula, que me trouxe algumas dificuldades para andar, para me desenvolver. Mas eu sempre escondi muito, assim, pensando, poxa, eu tenho medo das pessoas me tratarem de um jeito diferente, pro lado ruim, né? Ou acharem que se eu contar isso daqui, eu tô me fazendo de coitadinha, né? E que eu tenho que ganhar as coisas, tudo, eu tenho que conquistar com base no meu mérito, né? De ser a melhor e tal, então, enfim. E foi nesse momento que eu falei, não, deixa eu contar sobre a minha história. A minha história tem tudo, assim, faz parte dela, né? E cada um vai ter os seus dramas aí, suas dificuldades e tudo mais. E é o que faz o nosso delta, né? Pra você mostrar de onde você veio, pra onde você foi, qual que foi esse delta, eu acho que é fundamental. Então foi a primeira vez que eu contei a minha história. Eu coloquei, inclusive, no application. Talvez tenha sido uma das coisas que tenha feito ele segurar o papel, né? Não colocar em outra pilha de papel, né? Na hora de... O pessoal de Harvard, enfim, das outras faculdades, na hora de selecionar. Eu resolvi contar e eu vi que foi muito legal contar, porque eu contando a minha história, muita gente se inspirou para contar a sua própria história. Até hoje eu faço parte, tem até um grupo dentro do Matos Filho, chama Em Frente, né? Que é um grupo que a gente compartilha histórias, pessoas que têm alguma deficiência, PCD, enfim, alguma dificuldade, ou pessoas que simplesmente têm afinidade com o tema e querem participar. E eu ouvindo também as histórias das outras pessoas me inspiram muito, sabe? Então foi muito legal. E é o que eu sou, né? Faz parte de mim. Então, eu contei. E aí, enfim, continuando na jornada de Harvard, foi life-changing total, assim, né? Foi um momento muito maravilhoso, muito especial da minha vida. E aí eu digo que, apesar de Harvard ter as aulas muito maravilhosas, e professores incríveis e tudo mais, assim, a experiência maravilhosa mesmo, assim, tava muito nas conexões que eu fiz, nos eventos que eu participei, né? Como eu consegui enxergar fora da caixa, né? Então, foi muito bom, assim. Eu participei de uma conferência chamada Brazil Conference at Harvard MIT. É uma conferência organizada por alunos de Harvard MIT para falar sobre Brasil. Nossa, que legal. Muito maravilhoso. Então, eu conheci muito brasileiro lá também. E a gente estava fora do Brasil falando sobre o Brasil, né? Então, foi muito legal. Pessoas incríveis, muita diversidade, né? Até então, acho que eu estava muito inserida num mundo muito parecido com o meu, né? E esse mundo de Big Firm e M&A tá mudando, ainda bem. E a gente tem tido cada vez mais diversidade, é o que a gente busca. Mas ainda, né?
tem um caminho longo pela frente e as pessoas são muito parecidas com a gente, né? Sim. Assim, eu vejo. E lá foi um baque, porque no primeiro momento, assim, eu falei, nossa, eu tenho um aprendizado aqui, porque eu tô com medo de falar qualquer coisa aqui, né? Porque as pessoas são diferentes e têm visões diferentes. Então, nossa, isso me fez amadurecer muito. Acho que hoje eu tenho uma capacidade muito grande de dialogar com pessoas diferentes. Mas foi por causa disso. Foi essa experiência. Você falou de networking lá antes, sob o ponto de vista de ser mulher e não querer jogar golfe nem tomar uísque porque você não gosta, não quer fazer. E que o homem, em tese, tem essa vantagem, assim, mas eu entendi a sua colocação. E agora você falou sobre o ponto de vista de fazer uma LLM no exterior, que também tem essa questão de networking, porque Harvard, todo mundo sabe que o Clube Harvard proporciona isso. Além da questão cultural, que naturalmente nos Estados Unidos tem uma pegada e no Brasil é outra, para quem está começando, ou para quem vai começar no Matos Filho, pode ser também, o que você recomenda que as pessoas façam ou que lugares ela frequenta? O que elas podem fazer ou desenvolver para poder explorar o network que é fundamental para o seu crescimento profissional? Baita pergunta. Eu acho que... Bom, eu acho que dá valor à sua rede de relacionamentos, né? Eu acho que explorar desde cedo, né? Explorar, eu acho que não é aquela pessoa chata que vai ficar só trocando cartãozinho. Eu acho que eu vejo que as pessoas com quem eu tive, né, eu me relacionei assim desde cedo, assim, essas pessoas vão crescer também, né? E aí podem virar clientes, podem virar colegas e tal. Então acho que é super fundamental ter essa visão. Você não precisa ir muito longe, às vezes está muito perto de você. Mas também acho que tem uma questão de esforço, né? De participar da Sociedade Carioca de Mulheres, te dá networking. Sim. Escolher um esporte, né? Crossfit, luta, boxe. Você vai conhecer gente lá também, né? Dentro do seu clube, se você fizer parte de um clube. E eu acho que sempre fazer questão de que as pessoas saibam também o que você faz na vida profissional, né? Às vezes parece forçado, mas você vai se acostumando a se apresentar, a falar, trocar LinkedIn. Eu acho que ajuda. E ter uma experiência fora do Brasil, se possível, ajuda muito, né? Muito. Acho que vários amigos que eu fiz lá, em Harvard, assim, eu ficava... até tive uma aula lá que me ensinou como é que eu fazia networking. Mas é o jeito americano, né? Super. E como é que é o jeito americano de fazer networking? Essa pergunta é boa, mas eu quero ver isso também. O quão importante é a teoria para networking? Porque eu vejo que, assim, o Pedro, de vez em quando, fala assim, cara, você aparece com uns clientes que eu nunca imaginei que você tirou da cartola. Eu falei, cara, tava lá, eu conheço o cara há mó tempão e não sei o que. Aconteceu uma vez o seguinte, um cara que eu frequento o bar do cara, ele me reconheceu por causa de um cliente nosso. Falou, cara, ele é advogado. Ele precisava de alguma coisa, me ligou na hora, a gente tá para fechar, fazer a assinatura do contrato. Quer dizer, eu acho que é muito mais uma questão... Eu peço para que você me corrija, inclusive. Eu entendo que tem uma questão de um posicionamento que você vai aprendendo meio que na prática também. A falar, cara, minha condição agora é essa. Então, como é que eu vou poder adicionar essa camada de profissionalismo dentro das minhas relações pessoais? Como é que funciona isso? E se a teoria, de fato, realmente agrega bastante para isso? Eu tô doido para ser desconstruído nesse embora sentido. a Thaís vá te corrigir, eventualmente, eu vou te corrigir antes, porque eu te conheço. Eu acho que tem algumas skills, e as softs principalmente, elas compartilham um pouco dos nossas características pessoais. Sim. Você, naturalmente, é uma pessoa friendly, você é likable, você é muito educado. Então, eu acho que você tem um aspecto de um vendedor, de uma forma natural. Não é todo mundo que é assim. Uhum. E eu acho que não são... E que as pessoas que naturalmente não são assim, não necessariamente elas não podem desenvolver essas habilidades. Mas eu acho que por isso que você coloca como se fosse uma questão muito natural. Porque pra você é natural. É mais empírico, na minha visão. Porque pra você é natural, mas é um recorte Claro que seu, eu tive que desenvolver entendeu? nesse Não é um sentido, recorte sabe? natural. Mas eu sinto que, sei lá, não é assim, não é necessariamente um livro que vai mudar a minha vida nessa... Mas aí Entendeu? E aí, assim, quero ouvir a Thaís, mas eu também acho que... É igual deal. Cara, livro de negociação é bom? Mas o que é melhor que o livro de negociação? Sentar numa mesa claro. e negociar, entendeu? É ali que você vai aprender de verdade. Mas
acho que existem sim, acho que tem algumas técnicas que devem ajudar. Não poderia concordar mais. Eu acho que assim, primeiro falando da técnica dos Estados Unidos. Eu achei até, foi legal, foi bacana, até por uma questão de ver a diferença cultural. Porque lá, talvez algumas coisas funcionem aqui nem tanto. Mas lá, nessa aula que eu tive, era assim... e se você tiver numa roda com o pessoal e você quiser sair para outra, o que você pode fazer? Como é que você se porta? O que você vai falar para você sair dessa roda e não ser mal interpretado? Enfim, eu lembro que o meu primeiro chute eu levantei a mão e falei, eu vou falar que eu vou no banheiro. E se você quiser que uma pessoa entre na sua rodinha de conversa, você deixa... Aí eles falavam, você deixa a roda meio aberta, você não fecha. Então, assim, e lá tem uns negócios que chamam assim, networking event. Tipo, eu lembro que depois do LLM, eu fiquei 1 ano trabalhando no escritório, que o próprio Matos Filho indicou, né, que tem uma parceria, enfim, que se chama Simpson Thatcher. E aí eles faziam esses eventos, era networking event, e era super normal pra eles e tal. E aí, eu acho que fazia sentido ter talvez essas aulas. O que eu pessoalmente acho é que, primeiro que não tem uma receita de como fazer bem o networking. Acho que vai depender muito do perfil de cada um, né? De como, acho que com certeza a Nath tem um jeito diferente, você tem um jeito diferente, eu diferente. E eu acho que podemos ser igualmente bons em fazer networking. Eu gosto muito do jeito, assim, dentro da nossa cultura, ainda mais na cultura carioca, assim, um jeito mais informal, menos forçado. Tem um sócio no escritório que eu acho que ele é o exemplo pra mim, assim, é um craque, que é o Giovanni Loss. Um dia vocês deveriam chamar ele aqui. Já tá chamado. Giovanni, vem pra cá. Eu vi, quando eu cheguei no Rio, eu vi, assim, ele é uma pessoa ele é um cara que se relaciona com as pessoas jovens, sabe, assim. Ele é DJ, faz crossfit. Então, ele conhece... Ele consegue fazer Ele é muito bom, porque eu acho que tem uma questão de comercial ali, tem uma questão de relacionamento, né, e tem uma questão, assim, ele não tem vergonha também de fazer um pitch, entendeu? No meio disso tudo. Então, assim, pegando só o exemplo do Giovanni, mas acho que... Tá aí mais uma coisa que eu acho interessante, né? Eu acho que é muito da cultura do brasileiro, e aí é uma dificuldade. A gente... e mulher mais ainda, tá? Muito mais. A gente tem um pouco de restrição, limitação, vergonha de fazer pitch da gente mesmo, tá? Falar bem da gente, do nosso escritório, mas sobretudo da nossa pessoa, né? E é uma coisa que tem que ser desenvolvida, né? Então, conseguir, eu acho que... E aí, às vezes, é bom você ter um pouco na ponta da língua mesmo, assim, o que você fala, pra não... A gente se acha meio metido, né? Quando a gente vai falar coisa boa da gente. Porque eu acho que é cultural, e aí quando você faz isso, a pessoa diz que você é arrogante. Exato. E nos Estados Unidos não tem isso. Nos Estados Unidos é intrínseco pra eles, aquilo é natural pra eles fazer esse tipo de coisa. Exato. Então, por exemplo, quando eu morei na China, você tava falando desse caso de fazer no exterior é diferente, a questão cultural que a gente tava abordando. Quando eu morei na China, eu conheci uma menina que ela era turca. E ela tinha uma empresa legal de carro, de motor para veículo. E quando ela soube que eu era advogado, ela falou, legal, a gente tá expandindo pra América Latina e tal. E aí foi natural na conversa, tipo, beleza, se precisar de alguma coisa no Brasil, você fala comigo, me liga, se eu puder te ajudar, lá. E essa coisa desenvolveu naturalmente. Mas assim, outra vez, num ambiente, tipo assim, que você jamais esperaria que dali ia surgir alguma coisa, porque, primeiro... A gente estava ali estudando mandarim, não era nem a especialização que eu fiz lá também de direito legal chinês, era na classe de mandarim. Ela não fez nada jurídico, ela não era nada do jurídico, mas em algum momento da conversa, que não foi nem na faculdade, na universidade lá, foi num bar, a gente conversando, o que vocês fazem, não sei o quê, e a gente começou a trocar, assim, nessa informação. Então, assim, outra vez, também, assim, às vezes surge essa oportunidade, tem pessoas que têm mais essa veia comercial, e o cara tem essa autovenda mais inerente no jeito dele de ser, na forma dele de agir ali e tal. Mas mesmo assim, eu acho que não foi de uma autopromoção minha falando. E eu já me coloquei em situações aonde eu falei, cara, por que eu não me vendi nesse lugar? Por que eu não usei isso aqui como uma forma de network para, sei lá, captar cliente?
ou expandir, sei lá, meu conhecimento, sei lá, fazer um contato para transformar isso em cliente e, consequentemente, em dinheiro. Porque eu acho que a gente tem essa trava. Isso foi algo que eu fui destravando ao longo da minha carreira. Porque no começo a gente tem até, tipo, questão até da OAB de mercantilizar a profissão. É verdade. Enfim, então assim, até nisso a gente tem esse prejuízo, entre aspas, de não se autopromover. Porque a gente fica, não só questão cultural, mas até com cuidado. Pô, será que eu tô me autopromovendo, mas a OAB vai entender que isso aqui que eu tô mercantilizando a minha profissão, a minha carreira e tal. Então, tudo meio que leva você a se travar, né? E no Estados já é completamente diferente, né? Eu acho que uma das bandeiras que o Manda pro Jurídico levanta, e eu acho muito bom, Thaís, a gente fala assim em quase todos os episódios, de alguma forma, é sobre como é importante fazer networking. Porque desde que eu comecei a falar, que a gente começou a falar muito sobre isso aqui, é muito nítido que o networking aqui no Brasil, e a gente falando desse apelo cultural, ele, falando brilhantemente como vocês disseram aqui, ele é mal visto de forma que o que você foi fazer com a Thaís no ambiente tal? Ah, eu fui fazer networking. Parece estranho. As pessoas soam como se você tivesse mal intencionado. Interesseiro, né? Interesseiro. E eu nem tô falando do networking no limite da venda específica. Não é nem como se eu tivesse ali, digamos, um B2C, né? Tipo, eu tô aqui com o objetivo de vender. Não, gente, networking é troca. É troca de experiência, é troca de ter um número de telefone na sua agenda e quando você precisa de uma outra experiência, quando você precisa de uma indicação, você ter para quem ligar, você ter com quem falar. Exatamente. E a gente tem uma mentalidade muito, muito atrasada em relação a isso. Veja bem, a Thaís em Harvard estava tendo uma aula de networking. Se você fala de networking numa faculdade brasileira de direito, você fala que, cara... Que networking, cara? Vai pegar um livro de processo penal aí, amigo. Estudar. Não, exatamente isso. Sabe? É infelizmente. Então, galera, faça networking. Não manda pro jurídico. Não, inclusive a gente aqui, a gente já teve diversas experiências aqui que os papos que a gente tem, até de forma involuntária, né? Sim. Ou as nossas conversas com convidados e pessoas que já nos seguem, nos ouvem, acabaram vendo ferramentas de networking pra gente. No início aqui era mais uma, como eu sempre brinco, né? Uma necessidade patológica nossa de comunicação. Mas hoje em dia, por exemplo, amanhã o pessoal vai ouvir o podcast na terça-feira, né? Mas estou falando, amanhã, quinta-feira, estarei no evento do livro do Paulo Samilco, que é um cara que está sempre com a gente aqui. Hoje em dia veio em função do network, a gente conheceu numa feira, eu e a Natália, na Renovation Week. Sim. E hoje em dia é um parceiraço nosso aqui no Manda pro Jurídico, que foi o quê? Resultado de network. Ir lá, conhecer, bater papo, ver o que está acontecendo no mercado, quais são as tendências. E o Gente, Samilco... a gente começou no network. Exatamente. LLM que fizemos juntos da FGV e desenvolveu vários outros projetos o dali. O networking clássico do carioca no centro da cidade, num bar. É o auge do networking. É a formalidade que ela tava falando. Aí é a questão cultural. O carioca, ele é moldado a isso, né? Moldado a fazer esse tipo de networking em locais diferentes. Como você falou, Giovanni, né? Giovanni Loss. O cara faz crossfit, o cara é DJ, o cara... Quer dizer, olha quantos pontos de contato diferentes da advocacia ele tem pra construir o networking dele. A gente também. Ele vai ter que vir aqui pra... Entendeu? Pra ter um direito de resposta. Ele vai One-on-one o networking. Vai fazer assim, networking dentro da balada. Como é que você faz o networking? Mas falando em one-on-one, o que você recomendaria de one-on-one pra quem quer começar em M&A, no setor de M&A? Boa. Foi meio Marília Gabriela aqui, né? Pegou todo mundo desprevenido. Tá faltando só mais embaixo. Mas em que sentido, assim? Assim, quem quer... Por exemplo, o M&A, ele tá meio que no societário ali. Meio não, né? Tá no societário. Não é uma área que, vamos dizer, que eu, pelo menos, não tive na faculdade aula de M&A. Eu tive societário, o qual teve lá um capítulozinho, 2 horas lá, com o cara explicando esse M&A meio somebody love. Só que é uma área visível e vendável, né? É uma área quando você fala M&A, é uma coisa que todo mundo dá uma ajeitada. Fala assim, caraca. Fala, cara, esse negócio é importante, né? Parece importante, parece legal, curioso, sei lá. Se alguém quiser começar, porque também não é igual você faz um contrato de locação que todo advogado diz que sabe fazer. Você precisa de alguma expertise, você precisa de certos conhecimentos que, outra vez, não estão, por exemplo, não só você não aprende na faculdade. Então, se alguém quiser começar nessa área societária, especificamente no M&A, o que você recomenda assim? Cara, começa aqui no básico, no feijão com arroz, é isso. Eu acho... Putz, você falou uma coisa assim, que é fato, né? Nas faculdades de Direito do Brasil, assim, ninguém aprende societário M&A. Eu estudei na FGV, então eu tive mais do que outras faculdades. Mas mesmo assim, não ensina como que é o dia a dia do profissional, né? Sim.
Então, é difícil. E eu acho que a gente sempre faz ainda mais na idade que a gente tem que fazer a escolha. No Brasil, você começa a estagiar muito cedo, né? Eu não comecei a estagiar cedo, porque a FGV não deixava, né? Eram 3 anos, era integral. Mas você tem que fazer uma decisão que é super importante e pra mim é tiro no escuro, né? Então, inclusive, quando eu fui fazer a entrevista, minha primeira opção era mercado de capitais. Então, eu tava assim, no glamour dos IPOs ali, eu falei, pô, eu quero o mercado de capitais. Mas, enfim, por uma série de circunstâncias ali, o mercado de capitais naquela época não tava, assim, bem ali... Aquecido, né? Não estava aquecido, foi 2009, então Lehman Brothers tinha quebrado, tinha sido um pouco depois, né? Então teve uma crise americana, então o mercado não estava contratando muito. Eu falei, bom, minha segunda opção é M&A, acabei caindo, assim, foi perfeito, né? Depois eu tive experiência com o mercado de capitais, acho uma área ótima, muito legal, mas eu gosto mais de M&A. Então eu acabei caindo nessa área, que era a minha segunda opção, que é ótimo, inclusive, você tá mais aberto a primeira, segunda opção. Tudo no societário, pelo que eu tô vendo aí, né? Não saiu muito ali do societário. Não mesmo. E aí, mas o que eu acho que assim, o que você, de livros, você vai ver o que tem de societário. Acho que é difícil, né? Você vai ler a lei das SA, aí você não vai escolher o societário, né? Eu acho que é um pouco, talvez, ler um pouco sobre as transações, mas eu acho que o fundamental, assim, é conversar com um profissional. Se você tiver a chance para entender o que ele faz, como é que é o dia a dia, porque, para te explicar, né? Ouvir esse podcast. Isso aí. Bom, gostei do jabá. Exato. Porque eu acho que talvez seja a coisa mais próxima que você tem da realidade. Sim. Né? Acho que pra também, assim, se você tiver a chance, eu acho que o profissional de societário M&A também é uma coisa boa, importante, ter fazer inglês, né? Então eu também tive o privilégio dos meus pais me colocarem no inglês desde cedo, então isso ajuda, porque a gente importou muita coisa do M&A, né, de fora, então a gente usa muito. E os clientes, naturalmente, e deals e tudo mais, as transações envolvem muito inglês. Então, acho que ajuda muito também. E acho que o societário M&A, obviamente, tem muitos escritórios, mas talvez se você procurar uns escritórios grandes, talvez você consiga, enfim, talvez ler um pouco mais sobre isso e conversar com os profissionais, fazer um processo seletivo dentro do escritório. Enfim, acho que é o que dá para fazer para você ir conhecendo um pouquinho mais e se preparando, né, para o societário M&A. Isso é muito... o que ela falou, que logo no começo que me chamou a atenção, acabou sendo um pouco de sorte dela, né? E muita gente está entregue à sorte nessa faculdade, né? Eu acho muito triste isso, né? No nosso mundo acadêmico, né? Jurídico, porque no final isso é totalmente relevante na condução da sua carreira, cara. A sorte. Claro que a sorte acompanha, né, os preparados e tal. A gente até conversou isso semana passada com o Daniel. Mas eu entendo que também o quanto mais as instituições de ensino puderem mitigar a relevância da sorte na sua formação acadêmica, melhor, cara. Eu fico muito chateado com isso. Inclusive, é uma coisa que eu gostaria de... Esse insight que eu tenho já hoje em dia, eu gostaria de ter tido antes. Que é poder ter um planejamento estratégico dentro da faculdade. Falar, cara, é dessa forma que eu quero conduzir as coisas. Eu não vou... Como o Daniel até falou semana passada, atrás da maior bolsa estágio, uma diferença de, sei lá, R$200. Quer dizer, buscar conteúdo, buscar formação, musculatura jurídica mesmo. É uma coisa que eu dei mole, eu tive que correr atrás e, enfim, já tá superado, mas, pô, acaba sendo no final das contas, uma coisa que te atrasa. Mas aí, fazendo uma autopromoção, até porque eu ia falar na aula de hoje, no podcast de hoje, aprendemos que é sim importante a gente se vender e a gente se promover, principalmente quando fazemos coisas boas, porque também fazemos muita cagada por aí, todo mundo sabe. Pra isso que serve o Mundo pro Jurídico também. Pra poder falar sobre outras formas de exercer a carreira. A gente tá conversando com a Thaís, semana passada a gente conversou com o Daniel, que é um advogado criminalista. Na semana retrasada a gente conversou com um advogado desportivo, um gerente jurídico do Flamengo. Então, na faculdade de Direito, tudo bem que saímos da faculdade há algum tempo, mas por tudo que a gente conversa e observa, a gente vê que a faculdade de Direito ela ainda não
se modernizou, ela não está preparada para o mercado, principalmente o mercado de hoje, que é um mercado que muda muito, porque muitas novas oportunidades surgem. A tecnologia insere muitos novos nichos e as pessoas não estão preparadas. Então, você trazer alguém aqui conversar sobre uma outra forma de exercer, uma outra forma de fazer, você não está limitado a civil, penal, então vou trabalhar com direito imobiliário, ou coisas assim que são muito tratadas na faculdade, sem você abrir um pouco o espectro. Gente, eu sempre repito isso, que eu acho que vale. Deve ter uns 2 anos, eu não esqueço, uma estagiária minha, na faculdade de Direito mais renomada do Rio de Janeiro, e quiçá do Brasil, ela estava tendo uma aula de títulos de crédito em que caía cheque. Eu lembro desse papo. Gente, eu não esqueço disso. Deve ter tem uns 2 anos, 1 ano e pouco, talvez isso. Falei, gente, eu perguntei pra ela na época devia ter uns 22 anos, eu falei, você já viu um cheque? Aí ela falou, não, eu falei, que sentido tem? Por que você tá aprendendo isso? Que loucura. Porque eu entendo que e pior, Thaís, que eu conto essa história, já contei num outro podcast, e a entrevistada maravilhosa, Tainá, ela conhecia o professor, porque o professor era conhecido por ensinar isso, uma coisa completamente descolada da realidade. Mas eu acho que as faculdades, isso aí, as faculdades continuam ainda com um currículo meio atrasado, né? Algumas poucas aí que se modernizaram, enfim, a GV, em São Paulo a gente fala GV, né? Fala GV. Assim, eu posso até, sou super privilegiada porque eu tive clínicas e oficinas, então eu tinha eu lembro que eu tive uma clínica onde eu tive que fazer um contrato de EPC. Aí, assim, eu acho que poucas pessoas no Brasil tiveram uma oportunidade dessa, mas eu acho super precioso, sabe? Então tem que se modernizar. E também, assim, as faculdades te dão uma visão muito assim, o que existe hoje? Contencioso, você tá... Cara, o Matos Filho tem mais de 40 áreas de atuação. Cara, que... Pois é. Então, assim, eu acho que tem muita opção, sabe? Tem entretenimento, sabe? Você pode... Pô, tem áreas que não existiam. Tipo assim, sei lá, um pouco antes de ir para o Lelé, eu estaria falando de compliance, né? Lava Jato e tal, que era uma área nova. Agora a gente está falando de outras áreas, assim... E com o próprio desenvolvimento da tecnologia, né? As coisas vêm se desenvolvendo cada vez mais rápido e expandindo áreas e nichos de atuações. Não, assim, um exemplo básico, a gente entrevistou recentemente aqui, o Rodrigo é melhor de data do que eu, o Udo, que trabalha no Bichari Mota com gambling e cripto. Isso que eu ia falar. falar. Quando ele começou a trabalhar, e o Udo deve ter a nossa idade. Udo tem minha idade, no máximo. 30. Quantos anos você tem? 31. Deve ter uns 29, 30. Vamos só de 31. Cara, quando ele começou a se interessar por essa área, não existia nada. Ele fala, não tinha nada, não tinha uma literatura. E se até hoje é incipiente, imagina quando ele começou, que deve ter sido, não sei lá, tinha literatura de desportivo. Era muito pequeno. Ele então, falou, cara, assim... e isso aí a gente meio que... Eu me aproximei pelo nosso interesse em direito esportivo. A gente tá falando de 5 livros de direito esportivo no Brasil. Sim, Entendeu? Isso eu tô falando de 2015, 14. E aí, cara, ele do direito esportivo, claro, que continua lá no Bichari Mota, que é uma frente muito forte lá, o direito esportivo, internacional, inclusive. Trouxe o caminho pro gambling por causa de uma especialização que ele fez lá na Inglaterra, em Madrid, que aí fez trabalhou numa empresa na Inglaterra com isso. E agora entrou o cripto, depois que essa parte aí a gente ficou um pouco distanciado aí pela vida. Mas voltamos agora e ainda tá com cripto também. Sim. Quer dizer, olha quantas coisas... ele começou num setor que descambou para outro e ainda plugou outro na atuação dele. Sim. E são coisas que a gente está falando que são super novas. Não, assim. Recentíssimas, é isso. Eu citei o exemplo dele justamente porque a história dele, quando ele se interessou, não havia nada. Era um ambiente completamente incipiente. E aí fica uma dica boa, pra gente, inclusive para todos nós também. A gente vê alguma coisa, a gente pode não necessariamente liderar um movimento, mas não é porque é muito novo, que parece muito descolado da realidade, que a gente não pode se aprofundar e eventualmente chegar na frente. E até totalmente na frente, porque agora vai sair agora, ou já saiu, não sei temporalmente em que momento tá, a MP de aposta esportiva. O Yudi já tá se preparando para isso há 5 anos. Sim, claro. Mas ainda é um terreno muito fértil, exato, ainda tem mas muito campo. O ponto é justamente esse, talvez o insight seja esse, a gente expandindo, falando não necessariamente da matéria, mas da maneira como o Udo agiu, de repente pensar em coisas que podem estar começando a se desenvolver agora, e talvez nem regulamentadas estejam. Com certeza. Que pode virar o seu nicho de atuação.
A gente falou semana passada sobre a descriminalização do porte da maconha. Com certeza. No STF. E já tem muita gente tratando disso Quer dizer, fora do Brasil. Pois é, mas Brasil. ainda há espaço para crescimento. Quantos mercados podem surgir a partir da regulamentação da venda, do consumo da maconha? Quer dizer, tem muita coisa ainda aí que, cara, o cenário que o pessoal fala, o mercado tá saturado. Cara, só para quem não tem criatividade profissional. Eu também acho. Dentro do escritório, né, assim, a gente vê, assim, acho que talvez a impressão que as pessoas fiquem assim, você vai para um escritório, vai ser uma pecinha de uma grande máquina e você vai entrar numa área tradicional e vai fazer esse trabalho, embora... Cara, não, tem um super espaço para empreender. Por quê? Tô falando do meu, né, do Matos Filho, mas assim, eu sei que em outros escritórios também isso vai acontecer, mas tem várias pessoas que fundaram outras áreas, sabe? Sim. Então o societário, inclusive, é um grande ponto de partida. Então, dentro do societário saiu Compliance, Venture Capital, tem gente que foi para Life Science, tô falando várias áreas aqui. Tem um pessoal que do regulatório fundou uma área de educação. E aí faz parte você, né, disso, desse espírito empreendedor, você acompanhar e talvez se antecipar, né, melhor ainda, o que está acontecendo na sociedade. Observação, né? Sim. Então, e chegar lá antes, né? Eu acho. E eu gosto de falar isso também sobre tecnologia, né? Acho que tem um grande medo aí, chat GPT, etc. Papo bom, a gente gosta desse papo. A Carmen, que é o episódio... Pô, me pegou 47, 48, por aí. Também é da Sociedade Carioca de Mulheres. Verdade. 48. Só mulheres boas, pensantes. Mas enfim, a gente falou sobre isso com a Carmen. E aí, eu vejo que tem um grande medo, assim, os advogados vão ser substituídos pela tecnologia. Bom, se você tá com medo, chega lá antes de todo mundo, aprende os gargalos, domina a ferramenta, né? Cheio de aplicativo aí, né? Fazendo contrato e tudo mais. Então, vai atrás. Na verdade, faz o melhor. Na verdade, o advogado consegue usar isso a seu favor, né? Se você... Seja mais eficiente usando essas ferramentas. Com certeza. Usar igual aquele advogado dos Estados Unidos que fez a contestação, chat GPT, errou tudo e ele foi processado. Inventou jurisprudência. Se tu não der uma dessa, aí a ferramenta funciona. Gente, chequem suas fontes. Recapitulando o que falamos sempre no Manda Pro Jurídico. Soft skills, elas são essenciais, mas a gente tem que partir da hard skill. A gente tem que partir de uma base, zero. Tenha competência técnica mínima pro que você faz. Você tem que ter competência técnica para tudo? Claro que não. Não se proponha a isso. Muito pelo contrário, seja o primeiro na fila a falar não sei, não entendo. Mas assim, é o que você quer saber, saiba, né? Pra não fazer feio. Que não dá. Isso aí, mandou muito mal. Mas é engraçado, conversando com você, essas coisas que você tá falando, de soft skills, de habilidade de comunicação, traz muito aqueles 5 pilares que o Edu falou pra gente, né? Então, tipo, você ter o conhecimento técnico... Gente, eu quero escrever um livro com os entrevistados. Manda pro muita gente boa junto. Me dá um sugar high de ansiedade quando eu falo disso. Espírito empreendedor. Gente, mas é que é muita gente boa e cada pessoa vem e fala um negócio e fala, caraca, aí blow your mind. Aí fala blow your mind. Editoras do Brasil. Verdade. Estamos abertos a propostas. Mas ele fala justamente isso, que você tem que ter o conhecimento técnico, é fundamental, você não pode ser raso e superficial, você tem que saber se comunicar com as pessoas, e no caso dele que era uma empresa também entre as áreas, né, diferentes áreas dentro da companhia, no seu caso, no escritório também, se você tem que se comunicar para falar com o tributário, com o cara do trabalhista, do life science, que seja, dependendo do projeto, cada um projeto que esteja. Você tem que ser curioso, que é uma coisa que ele falou e que conversa com o que a gente tá falando. Você tem que se interessar pelo que tá acontecendo. Pô, você tem um chat GPT, eu não sei trabalhar, mas vai lá ver o que aquilo pode te ajudar, ver o que aquilo pode agregar, não só de conhecimento técnico na sua vida, ou como aquilo pode facilitar para você prospectar um cliente, de repente. Então, eu acho que todas essas habilidades que ele conversou lá naquele episódio aí, qual episódio eu também não sei qual que é. Hoje, ele sabe de cabeça. O Brunão já me confirmou, a Carmen é 47, o Edu Gil, salvo engano, é 65. Mas, enfim, também conversa com o escritório de advocacia. Muito. Então, você também precisa desenvolver essas habilidades e ter essas habilidades para poder ser um profissional mais completo, né? Senão, na advocacia, que tem milhões aqui no Brasil, principalmente, se você não tiver com tudo isso muito bem coordenado dentro de você vai ser mais um no meio da multidão, você nunca vai se destacar, né? E eu acertei, Edu Gil é 65. Que memória. E eu acho que a advocacia tem muito isso, apesar de ter muito profissional formado,
não é a maioria que é bem preparado. Eu acho que, inclusive, é o oposto. Acho que a gente tem um problemão com isso. E é o que o... Eu não quis ser grosseiro, Mas a maioria não é bem preparado mesmo, não. E muitas vezes, assim, pode até ter um conhecimento técnico, assim, na média, assim, o que passa na prova, entendeu? Mas o ponto eu acho que é a segunda camada de atuação profissional. É como buscar um desenvolvimento, como pensar diferente, pensar fora da caixa. Porque, mal ou bem, você saindo da faculdade, você desenvolvendo dali até os seus 10 primeiros anos de carreira, você pode performar ali dentro de uma média adequada que seja satisfatória. Mas você continuar se atualizando com o passar do tempo, que é o grande desafio. Eu tenho um medo terrível, não só profissional, mas pessoal também, de ser aquele cara mais velho que vai ficar... tá mais velho já, tá se aposentando, deixa ele lá quietinho. Cara, eu morro de medo disso. Minhas ansiedades vêm a partir disso aí. É o primeiro passo pra não ser essa pessoa, Rodrigo. Não, claro, é um fiscal que eu tenho dentro de mim pra isso. E eu acho que as pessoas não pensam dessa forma. Eu observo assim, cara, você tá parado no tempo já, e você tem 35 anos, irmão. Pô, faz alguma coisa, entendeu? Eu tenho ansiedade pelas outras pessoas que dirá pra mim, né? Mas eu acho que, pra mim, o bom profissional de direito é o profissional atualizado, que não tem medo da tecnologia. Eu lembro o Google Translator, que era o terror. Você fala assim, nossa, para um advogado mais velho, de jeito nenhum, não pode, tem que proibir. Tem escritório que até proibiu o acesso, né? Gente, por que não pode usar? Só não deixa de revisar, né? Óbvio. Por favor, até pra não sair às vezes saem umas coisas horrorosas ali. E buscar, eu acho que sai na frente hoje, assim, tá na frente quem entendeu que a sociedade está avançando muito mais rápido. O direito não é um museu, né? Coisas velhas. O direito tem que se antecipar às tendências da sociedade. Quem chega lá antes e vê quais são os gargalos e vende as soluções é quem tá na frente. É isso aí, quem tá liderando. Isso é um site bem legal, cara. Observar os gargalos com antecedência, isso é bem legal. Identificar os red flags, mais um termo bem M&M. e o jeito de mitigar. E aí você vai criar o seu produto ali, né? Você vai vender esse seu peixe ali. E aí a partir daí vende, como a gente falou anteriormente, e aí o episódio está fazendo um ciclo maravilhoso, porque no final a gente está fazendo isso, né? Criando produto para não só vender, mas também para fazer uma entrega bacana para o cliente e para a sociedade de forma geral. Exatamente. Não Pedro, falaria Nath, melhor. Vocês gostariam de adicionar alguma... Que, inclusive, para vocês saberem das coisas novas, entre no nosso grupo do Telegram. Perfeito! Gente! Palmas, perfeito! Pedro agora, Joga aquele QR Code. falando em venda! O Pedro Aquele QR Code ali, ó. Acertou. Lá do outro lado. Pedro é o exemplo de um advogado que não parou no tempo, porque ele agora está virando um infoprodutor, ele agora está virando comunicador digital, ele inclusive está lembrando de fazer jabá do canal no Telegram. Você imaginou, isso. Pedro? Nunca. Tá vendo? A faculdade de Direito não me ensinou isso. Pessoal, só para arredondar, o conteúdo exclusivo, o conteúdo extra, interações, estão todas aqui no Telegram. Agora, será que eu acerto? Como é que é? Aqui. Não, aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Está aqui no Telegram. Então, você entre lá, interaja conosco. Toda interação é muito mais que bem-vinda. E lá você vai fazer parte, mais diretamente, da bolha virtuosa de juristas que insistem em desenvolver o direito e a advocacia. Certo, Nath? Certo, Pedro? Certo, Thaís? Certíssimo. Perfeito. Mais nada a adicionar? Posso declarar como encerrado o nosso programa hoje? Super entregue. Super entregue. Então, Amei. Adorei, gente. Gostou? Tá, Fez obrigada. Considerações Que honra. finais, né? Considerações finais. Foi demais. Foi demais. Queria ficar mais tempo aqui. acho que Agora você- a gente não tá nem mais aí com tempo. A gente tá falando mesmo. E é isso aí, Não, boa. passou muito rápido. Tô vendo que já passou mais de que uma bom. hora. Bom sinal, bom Nem sinal. parecia. Não, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, conversar com vocês. Acho um projeto maravilhoso que segue, aliás, está muito alinhado com esse final da nossa conversa. Isso aí, tecnologia podcast, geração de conteúdo e tudo isso, acho que conectado com o direito, maravilhoso. Eu se tiver... Puxa, seria tão legal estar me formando na faculdade, ou estar cursando uma faculdade de direito, poder ver um podcast como esse. Então, assim, nota Gente, 1000. vou botar um spoiler que só vai saber quem tiver no Telegram. A Thaís também tem um projeto de podcast, tá? É verdade. Quem estiver no Telegram vai saber sobre esse projeto. E é isso.
Boa. Mistério. Segredo. Então, senhoras e senhores, doutores e doutoras, como vocês já bem sabem, para qualquer outra dúvida, eu peço uma coisa. Manda pro jurídico, valeu? Um grande abraço e até semana que vem. Tchau, tchau.